experiente. Tem algum questionamento a fazer nesse sentido? Tem. Dino, a gente teve uma conversa prévia aqui e a gente falou sobre o que é concernente ao teu ministério, que é a parte de adoração, né? A gente hoje tem testemunhado de algumas coisas que estão um pouco fora do contexto daquilo que a gente vive. Você foi um músico, você é um adorador, mas não deixou de ser músico, né? E hoje você toma uma decisão que muitos entram em crise, que é adorar a Deus 100%, se entregar para Deus. Tem músicos na noite que são de igreja. São duas perguntas, né, referente a isso. Qual o conselho que você pode dar para aquele que é músico, mas tem o chamado? E como é que você vê hoje os louvores, né, referente até a parte evangelística? Porque como o senhor faz, o seu louvor é um instrumento de evangelismo, né, para trazer a consciência dessa forma divertida, dessa forma alegre, né? Não tem como ficar parado, né? Mas traz uma palavra de consciência, né? E hoje a gente tem visto que os louvores são muito mais emocionais do que consciência. Eu queria te perguntar primeiro, referente a esses músicos, como o senhor tem feito, usou um dom maravilhoso para ser canal. E algumas pessoas param e ficam assim, e agora? O que eu faço? Né? E o senhor falou que Deus vai prover, e Deus proveu para a glória do Senhor Jesus, né? E referente aos louvores de hoje, né? Como é que eles estão? Se houve uma diferença de antigos louvores, né, que nós ministrávamos, inclusive com os instrumentos, com a sanfona, enfim, né? Como é que o senhor vê hoje o louvor que está sendo instituído nas igrejas? Pastor, é o seguinte, por causa uma coisa vai levando a outra, não é? Quando eu falo dos pastores, porque, na verdade, o pastor está fazendo a parte dele. Porque qual é o chamado do pastor? Subir no púlpito e pregar a palavra. Perfeito. Certo? E o restante tem que o quê? Ouvir a palavra e viver a palavra. Então, o pastor, ele está dentro certo? Agora, o camarada está lá no mundo, certo? Fazendo sucesso. Como compositor e tudo. Vem uma crise, como já está vindo, por exemplo, agora nós temos a crise do CD e várias crises que já vieram. Antes, todos os restaurantes tinham música ao vivo, todo final de semana. Depois de uns anos para cá, ninguém tem mais, certo? Aí os músicos pararam de ganhar dinheiro, certo? Aí pregam para ele. Rapaz, se você vier, já falaram comigo, eu não estou falando porque agora já falaram comigo, ó, se você colar comigo a gente vai ficar rico. Aí é que eu corri dele. Aí é que eu corri dele, certo? Mas, perdão, você está falando isso dentro do segmento evangélico, isso ou não? Quando o camarada, os pregadores, os missionários, esse povo que sai evangelizando, ele não pensa que ele tem que pregar a palavra. O resto é com Deus. Ele quer fazer a diferença. Então ele chega, por exemplo, o músico que está passando dificuldade. O camarada que estava acostumado a ganhar muito dinheiro, não está ganhando mais. Ele chega para ele, ó, se você vier para a igreja, certo, você vai fazer sucesso, você vai começar a compor para todos os nossos cantores aqui, famosos, certo? Na mesma hora ele vem para a igreja, mas ele não vem para a igreja para poder receber a salvação e ser um missionário. Ele vem para a igreja para poder ficar bem de vida. Esse é o intuito dele. Por quê? Por que eu falo isso? Eu estou falando porque foi a mesma coisa comigo. Quando eu encontrei o pastor Eliseu, quando eu estive no gabinete com o pastor Eliseu, eu estava passando por uma fase bem difícil. E esse trabalho que eu sempre fiz é um trabalho que todos gostavam, o mundo inteiro gostava. Pastor, em 13 anos de ministério eu já cantei em mais de 4.000 igrejas diferentes. Nós realizamos 260 cultos por ano nas ruas. Glória a Deus. Certo? Aí quando eu encontrei o pastor Eliseu, eu estive no gabinete dele, não é? Comecei a cantar para ele, dedilhar o violão, e ele dizia assim, olha, pastor Marcos,
ele debulha, igual debulhando uma espiga de milho, debulhando o violão. Olha, então, e eu só crescendo. Enquanto ele está falando ali comigo, eu não estava nem aí para nada, eu estava pensando. Né? Aí o pastor Eliseu conversando comigo, aí o pastor Eliseu disse assim, exatamente o que ele queria, que eu queria que ele dissesse, Deus usou ele. Por isso eu tenho um amor muito grande pelo pastor Eliseu. Amém. Aí ele disse assim, irmão Dino, isso era uma quarta-feira de janeiro, a primeira quarta-feira de janeiro. Na época que ninguém faz show, ninguém tem nada de trabalho nenhum. Em janeiro é só gasto, né? Aí ele disse assim, irmão Dino, para você fazer um CD com essas músicas aí, dá para você fazer daqui para o dia 24. Ninguém tem dinheiro em janeiro para emprestar ninguém também. Aí, na mesma hora, eu pensei, né? Falei, agora, a DIG, a igreja grande, na mesma hora eu cresci, eu disse assim, como eu estava dizendo, no gabinete ali com o pastor Eliseu Menezes, e pastor Eliseu, Deus usou o pastor Eliseu Menezes. Deus usou muito o pastor Eliseu Menezes, porque ele disse para mim, no dia 4 de janeiro de 2007, ele disse para mim, numa quarta-feira, ele disse assim, irmão Dino, até dia 24 você consegue preparar um CD com esses hinos que nós vamos te ajudar. Certo? Quando ele disse, vamos te ajudar, aí eu cresci, né? Falei, agora que eu tô. Um igrejão daquele, agora que eu tô. Olha só. Aí ele falou, então você vai. Aí ele esticou a mão, já me despedindo. Então você vai, prepara o CD e volta. Olha só como Deus usa, certo? Eu esperava ele perguntar, quanto você vai precisar para... Né? Que aí eu já ia pensar que eu disse para ele, naquela hora que ele falou que eu preparo o CD, eu conheço o maestro. Essa hora a gente conhece tudo, né? Conheço o maestro, conheço o vocal, eu conheço os músicos e tudo, já tudo de caso pensado. Porque quando a gente vai fazer qualquer coisa, principalmente o povo do mundo secular, ele estuda, não é? Quando eu fui contratado de uma gravadora, o meu produtor já foi estudando lá na frente, daqui a 2, 3 anos, o que estaria acontecendo comigo. Fez uma projeção. Projeção. Já onde eu já estaria, Faustão, todos os programas maiores da televisão já estaria. Ele não aconteceu porque ele faleceu, aí foi tudo mudado e não aconteceu. Mas ele já estava projetando. E ali eu também já estava projetando essa subida. Quer dizer, se Deus permitisse que tudo aquilo que o pastor Eliseu fizesse tudo que eu estava pensando, né, eu seria mais um crente mundano. É ou não é? Mas não. Deus usou o pastor Eliseu, cara. Eu sou apaixonado pelo pastor Eliseu. Ó, irmão Dino, então vai. Já me mandando embora. Vá, prepara tudo. Naquele momento, o Espírito Santo, eu que nunca tinha dado um glória a Deus, saí dali saltando e dando glória a Deus no meio da rua, pulando no meio da rua e dando glória a Deus, sem um centavo no bolso, tendo que preparar o CD, sem um centavo no bolso, pulando na rua, em frente ao cemitério ali, eu pulando e dando glória a Deus, das pessoas chegarem e dizer assim, o Dino ficou doido, porque todo mundo me conhece, né? O Dino ficou doido. Fui subir, na mesma hora, isso era 11 horas da manhã, subi, minha filha, casada, mora lá no Tijolinho. Eu subi, cheguei na casa da minha filha. Quando eu bati na porta, que ela abriu a porta, ela disse, pai, sem falar nada comigo, pai, o que houve? Você está brilhando. Eu estava brilhando, cara. Olha só, eu estava cheio do Espírito Santo brilhando. Eu contei para ela, também não pedi nada para ninguém, contei para ela na mesma hora. Né? O telefone tocou. Certo? Era uma moça que eu ajudei a criar. Aí a Karine falou com ela. Ela falou assim, vê quanto ele vai gastar, que eu tenho um dinheiro lá no banco, a gente tira e faz o CD. Mas na mesma hora, assim, testemunho, certo?
Na mesma hora. Meu justo virá por fé, Não, pela é, fé, não pela é fé, tremendo. pela fé. É isso, é essas coisas que foi me Glória a levando Deus. a estudar a Bíblia, não é? E viver bom. versículo por versículo. Aquele primeiro versículo lá do Coxo da Porta Formosa já me levou para o evangelismo, para levar pessoas a Jesus. Para eu não crescer na igreja tentando levar pessoas para a igreja. Eu levar pessoas para Jesus. Certo? Porque senão, quando é um caos como esse, a gente para tudo, certo? Eu não posso levar ninguém, não posso levar para a minha igreja, que a minha igreja está fechada, então eu também não vou evangelizar, não é? Porque às vezes a gente vê que é o pensamento de muitos. Aí eu vamos viver cada versículo, né? Aí comecei a ler a Bíblia todos os dias, lendo um versículo e vivendo aquele versículo. Lendo um versículo e vivendo aquele versículo. E falando sempre com as pessoas. A Bíblia tem 31.278 versículos. Se você for ler a Bíblia uma vez por ano, você vai ter que ler 100 versículos por dia no mínimo. Quando você estiver no 10º, você não lembra mais quem é o primeiro. Quando você estiver no 50, aí é que não lembra mesmo. Agora, se você lê 100 vezes, ele nunca mais vai sair da sua cabeça. Certo? Certo? E você vai começar a viver e querer saber o que tem antes do versículo e depois do versículo. Certo? Você abre a Bíblia lá no Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu saio de casa me faltando coisa, é porque eu não estou deixando Deus ser meu pastor. A palavra de Deus não é mentira, ela é verdade. Mentiroso sou eu, porque ele disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a palavra de Deus é a verdade. Então ele está falando. Aí ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que eu estou perecendo? É preciso ser muito inteligente? Se o cara anda e fala, ele já sabe que ele está perecendo, porque ele não está crendo. Porque a palavra de Deus diz que se você crer, você não vai perecer. E aí vai por diante. Boa. É só um adendo aqui. A palavra de Deus, ela é prática. Entende? A palavra de Deus, ela é prática. Deus, ele tem segredos revelados na palavra. Quando ele diz a Josué, né, medita na minha palavra de dia e de noite. A Bíblia diz que o justo, que eu e você, vamos viver pela fé. E fazer o que está escrito, né? Se você e eu, se nós obedecermos a palavra, ela se cumpre. Com certeza. Não é verdade? Porque Deus, ele não é homem para mentir. Isso aí. Deus não é homem para mentir. O problema é que muitas pessoas dizem que Deus, assumem coisas que Deus, dizendo que Deus disse para ela, que Deus prometeu, que na verdade Deus não prometeu. Botar na conta de Deus, né? Você e eu precisamos entender uma coisa: Deus, ele é muito mais do que fiel a nós. Ele é fiel à sua palavra. Ele disse: se alguém estiver em mim, né? E as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Receba isso na sua vida, é tudo que você pedir. Sabe por quê que você vai receber? Porque ele está dizendo que você vai estar nele. Estar nele, sabe o que significa? Os seus desejos vão ser os desejos de Deus. Entende? Você vai sonhar com Deus e Deus não falha. Deus é poderoso para mudar circunstâncias. Não é isso? E assim é na vida de todo aquele que crê verdadeiramente. Amém? Você não foi chamado por Deus para ser um pedinte. Você não foi chamado por Deus para ser, né, um mendigo espiritual. Você foi chamado para ser rico em Deus. E essa riqueza, ela vem do sobrenatural de Deus. Sabe? Quantos testemunhos nós já ouvimos nesse sentido? Não é isso? Não é isso? Então, quer dizer, um músico, alguém que tem um chamado, que ama fazer isso, se entrega de verdade para Jesus. Sabe? Não há como servir a dois senhores, né, pastor Eduardo? Não há como servir a dois senhores. Né? A gente entende que a Bíblia também nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente cria uma expectativa lá na frente. Só que a Bíblia também diz que mal uma palavra saiu da minha boca, eu já sei. Então ele já sabe. O grande problema é que a gente cria uma expectativa pela nossa visão, não pela visão de Deus. Então, pelo que eu estou vendo o Dino já falou assim: Deus está aqui, ó. O meu amanhã já está aqui. Ele já é teu, né? Já sai de lá entendendo que Deus tem o melhor, desde que eu entenda e cumpra, né? Foi o que o pastor falou. Se nós não formos radicais nos dias de hoje, fatalmente o sistema
né, que tem feito isso, está engolindo e relativizando a palavra. A palavra é sim, sim, não, não. O que vem disso, né? Então a gente está sempre querendo dar um jeito, sempre querendo. Então, para ser adorador, tem que ter uma renúncia. E foi o que o Dino fez. E renunciar não é fácil, mas tem um resultado. Graças a Deus. Né? A palavra renúncia é abrir mão. Dino abriu mão. Quando você abre a mão, fala assim, agora sou eu que tomo conta. Né? Tem faltado alguma coisa? Deus tem sido fiel, porque você foi primeiro fiel a Ele. Entendeu? Então, glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É bênção pura. Nós teremos, nós vamos também fazer uma gravação do Dino atuando, evangelizando, né? O Dino tem uma agenda cheia, né? Está aberto a convite. E eu gostaria agora que o Dino, finalizando, né, tocasse uma de suas canções. Ele tem umas canções assim que Deus dá a ele, que realmente a oportunidade que nós já tivemos de evangelizar com o Dino é que as pessoas vêm, é impressionante, e ele tem essa graciosidade de Deus de conquistar as pessoas, na verdade, porque todas elas são importantes para Deus, né? Então que o Dino nesse momento estivesse finalizando esse momento com uma dessas canções, tá bom? Depois eu queria que ele tocasse alguma coisa também no violão. Amém? Estamos vivendo mais um dia de nossas vidas. E isso é motivo suficiente para agradecermos a Deus. Pensa em tudo que você vive, tudo que você tem. Lembra que todas as coisas pertencem ao Senhor nosso Deus, inclusive nossa vida. Então, amados, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus para conosco. Hoje eu falo a você, pra você falar com os teus. Acordou, levantou, diga graças a Deus. Acordou, levantou, diga graças a Deus. Pela nossa família, graças a Deus. Pela nossa salvação, Graças a Deus. por tantas maravilhas, Graças a Deus. por fim da tribulação, Graças a Deus. por travar nossa língua Graças a Deus. na hora da murmuração. Hoje eu Graças a Deus. pra você falar com os teus. Acordou, levantou, diga graças a Deus. Acordou, levantou, diga graças a Deus. Receba que é de Deus. Por não desistir de mim, Graças a Deus. me dando proteção. Graças a Deus. O seu infinito amor, Graças a Deus. liberando o perdão. Graças a Deus. Por nos permitir um vento Graças a Deus. seguido de bonança. Então, hoje eu falo a você, pra você falar com os teus. Acordou, levantou, diga graças a Deus. Acordou, levantou, diga graças a Deus. Pelo novo